Segunda-feira é dia de Os Eleitos, hoje com Carlos Eduardo Reis, deputado do PSD, e também com Rui Afonso, deputado do Chega. Boa noite aos dois, bem-vindos à nossa noite informativa. Vamos olhar para esta Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, que terminou, como sabemos, na última sexta-feira, com a audição de Fernando Medina. Nós falamos de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que foi constituída para apurar as razões do pagamento da indemnização de 500 mil euros a Alexandre Reis. Muito mais se descobriu, entretanto. Rui Afonso, pergunto-lhe, cumpriu o objetivo inicial? Antes de mais, boa noite Rita, boa noite ao meu colega deputado Carlos Eduardo Reis e boa noite a todos que estão lá em casa a ver-nos. Bom, eu acho que não. Eu acho que o PS conseguiu aqui criar uma narrativa de vitimização, que era o mais importante, desviando para o mais importante, que era perceber, por exemplo, como é que funcionou a questão da compra dos aviões, que é uma situação que neste momento está a ser analisada, penso que está a ser investigada pelo Ministério Público, se efetivamente o processo de nacionalização ou de renacionalização da TAP decorreu sem qualquer tipo de negligência ou não, e até que ponto é que se justificaria, neste momento, tendo uma TAP que dá lucro, ainda um lucro que é muito baseado em cortes salariais e também nas borlas fiscais que teve por parte do Governo, se efetivamente justificaria ou não reprivatizá-la. Falamos dos últimos resultados. Exatamente. E a grande questão é perceber se realmente a reprivatização nos vai permitir compensar, já sabemos que não, os 3,2 mil milhões de euros que foram injetados lá. E, portanto, esta é a grande questão, é percebermos até que ponto a TAP foi utilizada ou não pelo Partido Socialista e pelo Governo para se tornar um fenómeno de portas giratórias e para poder, no fundo, servir interesses dos quadros do Partido Socialista e até do próprio Governo. Precisamente nesse ponto, pergunto-lhe também, será conhecido em breve, em princípio no próximo mês, o relatório desta Comissão de Inquérito Parlamentar. Rui Afonso, pergunto-lhe o que é que deve espelhar este relatório final? Eu acho que este relatório deveria espelhar se efetivamente a TAP foi ou não bem gerida no seu período de renacionalização, se efetivamente houve ou não uma gestão danosa enquanto esteve sob tutela do Estado, no fundo tentarmos apurar responsabilidades entre as duas tutelas, qual foi a tutela que foi mais responsável por todas as situações que aconteceram na TAP, porque basicamente aquilo que o Partido Socialista fez foi gerindo as situações ao longo do tempo. Repare que esta situação começou com uma indemnização de 500 mil euros, que entretanto foi logo assumida pelo Pedro Nuno Santos, ou seja, o responsável máximo da tutela das infraestruturas assumiu logo, ou seja, libertando, por exemplo, Fernando Medina, ficou muito mais, digamos, a salvo de todo, digamos, o olho de furacão. E depois, entretanto, houve um conjunto de situações que foram sendo quase que relevadas. Por exemplo, a situação dos fundos Airbus é uma situação gravíssima e que pode trazer aqui, digamos, podemos estar a falar da ponta do iceberg. Mas há muitas outras situações, nomeadamente, nós percebemos que Pedro Nuno Santos se demitiu por causa de uma indemnização que autoriza 500 mil euros, mas vamos perceber, e isso se calhar não iremos perceber, mas se Fernando Medina se irá demitir quando forem pagas as indemnizações devidas, por exemplo, à ex-CEO e ao ex-chairman da TAP. E, portanto, esta é a grande questão, é que as consequências do dossiê TAP não estão neste momento a ser revelados, quer dizer, isso vai ser uma situação para o futuro. Portanto, nós acabamos por ter uma CPI quase incompleta e que nós não vamos perceber neste momento quais são as reais consequências que isso trará para o Estado. E obviamente que as consequências não irão ficar para os 3,2 mil milhões de euros com toda a certeza. Rui Afonso, concorda com o Carlos Eduardo Reis que as consequências políticas não têm de ser necessariamente a saída ou a demissão de um ministro? Não, porque ainda há digamos, processos que estão em curso, ainda estão em investigação, não é? Mas há muitas perguntas que ficam no ar. Como é que Fernando Medina foi buscar Alexandre Reis? Isso não está nada esclarecido. Porque é que Alexandre Reis abdicou de 1 milhão de euros de indemnização, porque inicialmente era aquilo que estava a ser existido para a saída dela da TAP, e portanto, basicamente aquilo que foi acordado foi 1/3 daquilo que estava a ser exigido. Porque é que ela abdicou de 1 milhão de euros? Isso não está nada esclarecido e há muitas outras questões também
para perceber exatamente como é que, digamos, funciona este fenómeno das portas giratórias, que também ainda ninguém percebeu exatamente como é que funciona, entre mesmo as próprias tutelas. E isso para nós é o mais importante, são estas pequenas areias que se formam numa rede de interesses e que não está nada esclarecido. Basicamente, aquilo que eu acho que Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e Fernando Medina, que eu acho que são figuras centrais no meio deste processo todo, tentaram fazer, foi a chamada contenção de danos. Ou seja, basicamente, no caso de Pedro Nuno Santos e do Hugo Mendes, claramente vitimizaram-se, até na questão da situação quando foi do Presidente da República, em que queriam alterar o voo, portanto, basicamente, aquilo que o Hugo Mendes disse... acabou por o desmentir, quase. Sim, mas basicamente o que o Hugo Mendes disse foi, realmente foi um comentário infeliz da minha parte, e isso ficou assim, quer dizer, mais ninguém se chateou com isso, houve uma vitimização. Pedro Nuno Santos também disse, não, eu assumi que realmente a indemnização de Alexandre Reis era uma indemnização demasiadamente elevada, e eu por isso também me demiti, também achei que fui muito leviano na forma como analisei todo o processo. E, portanto, basicamente aquilo que eles tentaram fazer, contenção de danos, protegerem-se ao máximo entre eles, ou seja, percebemos claramente que ali existem arranjos, e repara, a situação entre Medina e Pedro Nuno Santos, que inicialmente era uma relação muito mais crispada, e acho que houve uma fratura muito maior inicialmente, agora quase que pareciam amigos, dá-me ideia quando o Fernando Medina esteve na audição, basicamente considerava e tinha grande consideração por Pedro Nuno Santos, e, portanto, aquilo que aconteceu claramente, houve ali uma situação de contenção de danos e foi uma fuga para a frente. E, basicamente, várias questões que são fulcrais neste processo e que envolvem milhões e milhões de euros, conforme já falei anteriormente, a questão dos fundos da Airbus, que são importantíssimos neste processo, ficaram por resolver, e vamos ver quando é que o Ministério Público vai dar seguimento aos mesmos, não é? António Costa também foi desafiado a ir a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Rui Afonso, pergunto-lhe, prestou as informações necessárias, António Costa? Não, ouça, há aqui uma coisa muito... Repara, há um anel de segurança que é criada em torno do Primeiro-Ministro para não se chamuscar, basicamente. Isso é criado pelo próprio partido e pelo próprio governo. Portanto, António Costa é a pessoa que menos chamuscada sairia deste processo. Assim como Fernando Medina também foi poupado, tendo sido sacrificado, por exemplo, Pedro Nuno Santos. E, portanto, eu acredito que António Costa não foi, obviamente, tentou-se distanciar ao máximo de tudo, de todos os escândalos, e basicamente disse, isto foi um problema do meu governo, já existe um bode expiatório, que foi claramente Pedro Nuno Santos, não é? E basicamente aquilo que queremos é que a situação fique resolvida. E, portanto, essa é a principal imagem que ficou desta CPI. Ou seja, basicamente, houve uma preocupação em conter danos, houve uma preocupação de vitimização, de dizer, erramos, mas daqui para a frente o que importa é realmente olharmos para o futuro. E qual foi o principal motivo que eles se escudaram para realmente rebater todos estes escândalos? Foi dizer, não, atenção que agora a TAP é uma companhia que dá lucro até. E, portanto, é claramente uma forma de fugir aos problemas. E, portanto, eu acho que isto vai saber a muito pouco no final, sinceramente. José Eduardo Reis, Rui Afonso, obrigada aos dois. Boa noite. Boa noite.